gente fala tanto de AEE hoje, né? Atendimento educacional especializado, porque está muito forte na política. O atendimento educacional especializado é o que a gente tem de mais forte na política pública de educação especial na nossa atualidade. Tá? Então, vamos discutir um pouco sobre essas políticas, as políticas que efetivam essa inclusão. Então, é muito simples. A gente precisa começar e pensar assim, né? Durante todo o período histórico que a gente viveu dentro da educação especial, né, dentro desse contexto, nós passamos por muitos períodos de segregação, de separação. Então, se a gente for, né, pensar nessa história toda que aconteceu no contexto da educação especial, a gente vai perceber que essa política ela vem garantir um direito. Um direito de quem? De quem viveu por muito tempo segregado, por muito tempo separado, por muito tempo abandonado, sem direito à educação, sem direito a muitas questões, né? E no nosso foco hoje, deste atendimento, deste direito de aprender. Como é que a gente vê, como é que a gente analisa essas políticas hoje? Nós sabemos que elas ainda são muito frágeis, não adianta eu dizer para vocês que elas são 100% efetivas, que elas são cumpridas, né? A gente sabe que nós temos uma variação significativa nesse processo. Eu tenho estados, e aqui a gente, né, eu acompanho o chat aqui, eu sempre abro o YouTube e vou acompanhando, eu sei que a gente tem gente de muitos lugares aqui do Brasil, e isso é bem legal. E ter essa diversidade de pessoas, de estados, de município, nos faz perceber que essa educação especial, ela caminha de forma diferente. Juliana, por que será que ela caminha de forma diferente se eu tenho uma política que organiza o AEE para todos? Se eu tenho uma política que fala do atendimento, que é direito da pessoa com deficiência estar inserido nas salas, estar inserido na rede regular de ensino, né? Porque nós sabemos que cada estado, cada município vai se organizando de uma forma diferente, cumprindo aquilo que é mínimo ou colocando um pouco mais de recurso, porque a gente tem uma política que ela é uma política do MEC, Ministério da Educação e da Cultura, né? E que ela orienta, ela organiza, ela coloca a lei, mas cada estado e cada município vão colocando mais ou ficam só naquele mínimo. Então a gente precisa pensar nessa forma. Dizer que nós temos uma inclusão que funciona 100%, a gente não tem, mas a gente já caminhou muito. E eu acho que é isso que faz a diferença. Eu acho não, tá, gente? É isso que faz a diferença. Quando a gente tem uma mudança, que ela vai acontecendo devagar, ela vai se transformando numa mudança efetiva. A gente assustou quando falou assim, eu assustei. A inclusão, todo mundo na sala de aula, só que a gente saiu da nossa zona de conforto. Por que saímos da nossa zona de conforto, né? Porque temos que pensar metodologias, estratégias diferenciadas. É fácil fazer tudo isso? Claro que não, gente. A educação, ela traz muitos pontos de interrogação para a gente em todas as interfaces, né, dela, né? Esse período de pandemia que nós vivemos, traz agora uma necessidade de inclusão de aprendizagem. Quantas crianças nesses 2 anos não tiveram uma aprendizagem significativa, trazem dificuldades de aprendizagem? Quantos alunos, por exemplo, autistas, que tiveram problemas emocionais, que tiveram problemas afetivos, que tiveram problemas sociais e se tornaram ainda mais resistentes à escolarização, à socialização, a criança com deficiência intelectual, que é uma criança que precisa de concreto, que precisa de olho no olho, que precisa da interação, de repente ficou sem escola. Então a gente tem aí uma diversidade no contexto educacional gigante e é um desafio diário para o professor. Ser professor hoje é um desafio gigantesco, né? E acreditar que cada um aprende de formas diferentes e que quando a gente fala de educação especial, nós estamos falando de uma parte do público-alvo da inclusão, é garantir que nós precisamos
ensinar as nossas crianças. Eu escolhi ser professora, né? Foi uma escolha de profissão e eu realmente sou apaixonada pelo que eu faço. Principalmente quando se fala de educação especial. Mesmo nessa diversidade, mesmo dentro de todas as áreas das deficiências que a gente vai falar, né? As áreas que a própria política nos mostra, a gente vai falar desse professor do AEE, do atendimento educacional especializado, da importância do seu papel, da importância de entender que o AEE, o que é o AEE mesmo, gente? Atendimento educacional especializado, que é a sala de recurso multifuncional. Então, este professor da sala de recurso multifuncional, esse professor do AEE, é o braço de efetivação de inclusão das diferenças dentro da aprendizagem da educação especial no contexto escolar. E aí, só para a gente relembrar, né? A gente tem ali no período da história da educação especial, eu deixei em vermelho ali 3 momentos bem significativos, que é a segregação, a integração e a inclusão. Nesse período histórico, a gente tem também a eliminação e extermínio, né? Então, dentro da história da educação especial mundial, a gente tem esses 4 momentos. Por que eu deixei esses 3 de vermelho? Porque eu quero que vocês pensem, né? Que vocês façam uma referência, que vocês levem o pensamento de vocês para o seu contexto educacional, para o seu contexto de município e de estado. E pense assim, o que acontece na minha escola? Na minha escola, será que ainda existe segregação, exclusão? Se isso é uma coisa passada, se isso é uma coisa de tempos dentro da educação, será que às vezes isso ainda não acontece na minha escola? Bem, o que a gente entende por integração? Integração dentro desse período histórico era justamente quando nós falávamos assim, olha, você é surdo, não ouve, mas se você quiser vir escutar, se você quiser vir para a escola, você vai ter que aprender a ouvir. Quantos surdos oralizados nós temos hoje, porque não existia Libras como direito, porque não existia Libras como primeira língua, né? Se você não vê, você vai ter que aprender o alfabeto de qualquer forma, porque nós não vamos te dar um livro em braille, né? Se você é cadeirante, usa cadeira de rodas, e aqui o nosso 4º ano é no andar de cima, nós não vamos descer esta sala de aula para o andar de baixo, você que suba. Isso é a integração. A integração, ela está presente nas nossas primeiras legislações, né? Na LDB de 60, 70, em algumas organizações do próprio MEC, lá na década de 70, que era muito assistencialista. Então, a gente sabe que no Brasil, a gente tem 1854, 1856, se eu não me engano, a criação, hoje, Instituto Benjamin Constant e do INES, né, que era o Instituto dos Meninos Cegos e também a Escola para os Meninos Surdos, no Rio de Janeiro, que vem nesse papel de segregação, vem nesse papel de exclusão. Então, percebam que o que nós temos hoje dentro da educação especial é justamente para diminuir o peso que nós tivemos na história da segregação e da integração. A política vai mudando, as questões vão sendo analisadas, os direitos vão chegando, mas isso também precisa chegar na prática pedagógica diária do processo do ensinar. E aí, por bastante tempo, a gente fica na integração, porque, eu te aceito, mas é você que se integra à escola, não a escola que se integra a você. E aí a gente tem o termo inclusão, que vem lá nos meados da década de 90, né? Ali com a Declaração de Salamanca, com a LDB. Esse termo chega e ele vai dizer o quê? Somos nós que temos que nos adequar a este aluno. Somos nós que precisamos entender que nós não podemos mais excluir, nós não podemos mais segregar, nós não podemos mais integrar, que nós precisamos incluir. Esta inclusão é trabalhar com as diferenças no processo ensino e aprendizagem, é entender que muitas dessas deficiências, né, e a gente vai falar o que essa política traz, ela diz assim, olha, professor,
Na sua prática pedagógica, professor regente, tá? Para você que está lá no 4º ano, no 2º ano, no 6º ano, no 7º ano, no ensino médio, no ensino superior, você recebeu um aluno cego, então você precisa repensar a sua maneira prática de ensinar. Como assim? Olha, muitas vezes na minha prática escolar, na prática escolar da Juliana, eu trazia uma imagem, por exemplo, mostrava a imagem para os meus alunos e dizia assim: vocês estão vendo? Olha lá, olha que legal. Se eu trabalho num período de inclusão, se eu penso num termo que a gente vai falar já já, que é a equidade, eu não vou dizer, olha a imagem, eu vou dizer, aqui eu tenho uma imagem. Aqui eu tenho uma imagem com várias pessoas na cor verde, laranja, tá? Ela tem umas pessoas que estão com bengala, outras pessoas que estão na cadeira de rodas. Você faz a descrição dessa imagem, porque isso é um direito dentro do processo de aprendizagem desta pessoa com deficiência visual. O que significa isso? Que eu saio do período de excluir, então ele faz parte dessa escola, ele pode ser matriculado, eu também não segrego ele dentro do espaço, eu integro, mas eu integro incluindo, ou seja, eu trago aqueles recursos de acessibilidade, de aprendizagem, que é direito desta pessoa com deficiência. E isso precisa ser visto na nossa prática pedagógica. Então, você tem um autista, por exemplo, você tem que fazer uma observação do que modifica o comportamento dele, de como ele se comporta, que tipo de aprendizagem ele tem. Você recebeu um deficiente intelectual, em que nível de alfabetização que ele tem? Ah, preciso falar com o professor do AEE. Falar com o professor do AEE, né, da Sala de Recurso Multifuncional, justamente porque ele vai me dar dicas de como me comportar pedagogicamente dentro da minha prática, para que eu possa garantir aquilo que está previsto na lei, que é o direito desta criança de aprender. Eu tenho um recorte da fala aqui, né, do Rodrigues, que diz que é muito, eu acho isso muito significativo, né? Quando a gente fala da inclusão, esse discurso sobre o direito, estar, incluir, a gente está falando que isso se evidenciou nos últimos anos, isso se justifica justamente por causa desse processo de exclusão, de segregação, de integração que nós vivemos por muito tempo, que é parte do processo histórico, né? Isso existiu inclusive na questão da escola, muito fortemente na questão da escola. Quando aconteceu isso, professora? Na década de 90, essa exclusão, você tem paralisia cerebral, você é deficiente físico neuromotor, vai para a APAE. As APAEs fazem trabalhos incríveis. Eu comecei a minha carreira de professora em uma APAE. Eu sou apaixonada pelo trabalho que a APAE faz. Eu acho que são exemplos aí em muitas coisas, mas eu mando para uma APAE, né, que pode ser um AEE, muitas APAEs no Brasil funcionam como atendimento educacional especializado, o aluno com dificuldade de aprendizagem, mas não o aluno só porque ele tem uma deficiência física, ou só porque ele tem um problema de comportamento, ou só porque ele é cego. E por muito tempo, gente, ter algum tipo de deficiência excluía esta pessoa, excluía essa criança com deficiência do direito de estar matriculado, de estar participando da rede regular de ensino. Quando ele estava, e aí a gente fala principalmente do autismo e da deficiência intelectual, porque eu tenho um processo de aprendizagem, né? Eu estou falando de uma neurociência diferente, a gente está dizendo exatamente o quê, né? A gente está dizendo que eu, professor, não ia modificar a minha prática. Então, se você quisesse, ficasse ali, naquela sala de aula, mas sem que eu faça uma adaptação.
Com o tempo, essa visão foi se modificando, os direitos foram chegando, né? A lei de inclusão, a lei brasileira de inclusão, a própria LDB, no seu capítulo 5, que a gente já vai falar, a lei de educação especial, né, que nós temos hoje, que ela foi publicada em 2008, então ela vem trazendo o quê? Esta mudança do olhar do professor para as práticas pedagógicas, né? Isso é muito importante. Então, qual a importância da lei? Né? Qual a importância que nós temos? A gente tem ali a LDB, que é a 93 e 94. O que a LDB, então, fala sobre educação especial? Ela tem um capítulo grande, um capítulo com 3 artigos, é o capítulo 5, e ela coloca, muito legal vocês entenderem isso, né? Eu tenho certeza que algumas pessoas já são cientes disso, porém para outras é novidade, e aí a gente precisa compreender isso. E aí eu digo para vocês, né? Os nossos cursos de pós-graduação, os cursos de pós-graduação do Grupo Rema Educação, trabalham na especificidade. Se você for lá fazer uma pós-educação especial com ênfase no AEE, por exemplo, você vai ter isso que eu falei do visual, do auditivo, da deficiência física neuromotora, você vai ter uma aula especificando todos os atendimentos, o que o professor do AEE vai fazer com este aluno. Então, são cursos que vão falar muito na prática, muito legal, vale a pena. Conversem com os nossos consultores e venham fazer pós com a gente. Mas olha só o que a gente precisa entender, né? Esse capítulo 5, ele traz no seu artigo 58 a educação especial como modalidade. Esta modalidade que deve ser oferecida preferencialmente na rede regular de ensino e que ela vem, então, desde a educação infantil até o ensino superior. Então, olha, gente, que interessante, né? A educação especial, ela perpassa, ela tem que estar presente na educação infantil, na educação fundamental, na fase 1 e 2, no ensino médio e no ensino superior. Como é que essa educação especial vai estar presente? Através do professor do AEE, através do professor de educação especial, através do professor de apoio, através de uma escola que compreendeu que a inclusão é fato, que não tem mais jeito e que eu preciso, além de efetivar matrícula, que é previsto por lei, né? A gente tem lá hoje na Lei Brasileira de Inclusão a questão de não poder negar matrícula. Se você nega a matrícula, você pode ter problemas ali de responder processo, de sofrer sanções, né? E aí, só que a educação especial, né, a garantia de uma inclusão com qualidade está para além disso, está para uma efetivação de aprendizagem. Então, lá na educação infantil hoje, em alguns municípios, a gente já tem o AEE. Esse AEE ainda vem sendo estruturado, vem sendo pensado enquanto políticas, mas a gente já tem ali o atendimento do professor especialista na educação especial. Na educação, no ensino fundamental, a gente já sabe que isso acontece faz tempo. Agora, qual é a função do AEE? Né? Isso é uma coisa muito importante. O que o professor do AEE faz? O que o professor da sala de recurso faz? Né? Gente, ser professor de AEE é um desafio, porque eu estou falando dessa diversidade, deste trabalho nas deficiências, né? E aí o artigo mais importante dentro da LDB, né, do capítulo 5 da educação especial, para mim é esse aqui, tá? Quando a gente diz assim, por que eu tenho que adaptar? Por que eu tenho que flexibilizar? Por que eu tenho que dar um tempo maior para ele fazer atividade? Por quê? Porque a gente tem esse artigo 59, que vai organizando muitos outros documentos, e aí quando vocês estiverem lá na pós, na nossa aula de política, eu detalho mais isso para vocês, tá? Mas olha só, está dizendo aqui que os sistemas de ensino vão assegurar aos alunos com necessidades especiais, com deficiência, o quê? Currículos, métodos e técnicas.
O que eu entendo por currículo? O que eu entendo por método? O que eu entendo por técnica? Então, se eu preciso de um intérprete de Libras, se eu preciso do livro em braille, se eu preciso de uma tecnologia assistiva, se eu preciso pensar os objetivos de aprendizagem, se ele está no 6º ano, mas não sabe ler e escrever, é direito dele, então eu posso trabalhar na questão do objetivo de aprendizagem. Aonde está isso então, Juliana? No capítulo 5 de Educação Especial, no artigo 59. É responsabilidade das escolas assegurar. Só que isso não é papel só do professor de sala de aula. Inclusão não é feita só pelo professor regente e pelo professor da sala de recurso. Inclusão é feito pelo diretor, pelo pedagogo, pelo supervisor, né, pelo pessoal de apoio, pela secretaria. Então, quando a gente pede um material ampliado, quando a gente pede um xerox colorido, quando a gente pede uma sala para aplicar uma atividade diferenciada para o aluno, quando a gente grava a fala do aluno como comprovação de atividade, ou de você quer fazer lá a avaliação de coerência, coesão, para saber se ele sabe começo, meio e fim de uma história, mas ele não sabe escrever porque ele é deficiente intelectual ou porque como autista ele se nega, mas você quer ouvi-lo, aí você pede uma sala. A escola precisa se articular para isso. A escola precisa compreender esta diversidade. Senão fico eu, professor da educação especial, eu, professor regente, lutando para que a minha escola efetive a inclusão. Como efetive? Eu preciso pedir, pelo amor de Deus, para a direção me dar um xerox colorido, para fazer uma ampliação ampliada porque o aluno tem baixa visão, para me deixar usar o data show porque eu preciso trabalhar com imagens. Então, a inclusão, ela é feita por toda a escola. Depois a gente tem o artigo 60, dentro do capítulo 5, que vai falar aí das instituições sem fins lucrativos, que vão trabalhar com educação especial, que vão aí atender principalmente os casos de autismos graves e deficiência intelectual, e aí vão colocar essa questão de poder ainda ter investimento, tá? E aí eu trago para vocês, nesse contexto, então, a gente tem lá a LDB, né, que veio da própria Constituição, porque a gente tem artigo 205 na Constituição, não vou me lembrar muito bem de cabeça agora, mas a gente está, é direito de todos, né, estarem na escola sem preconceito, a escola oferecer aprendizagem. Então, a gente já tem isso na Constituição e depois isso vem na LDB e isso vai se organizando como necessidade de efetivação. Então, olha que interessante. A gente começa a falar de educação especial na década de 90, lá em meados de Declaração de Salamanca, Declaração de Salamanca, LDB, lá por 96, 98 isso vai ficando mais forte, em 2000 mais forte ainda, século 21 isso vai se efetivando, mas a gente só tem uma política efetiva que não é segregadora e que não é assistencialista, porque até então nós tínhamos políticas, já existia uma política de educação especial. Lá nas nossas aulas de política eu te conto tudo isso em detalhes, tá? Mas lá nós tínhamos uma legislação de educação especial antes da de 2008 que trabalhava com a visão de assistencialismo, de segregação e de normalização. O que é normalização mesmo? Se eu não falo, eu preciso falar, se eu não escuto, eu preciso escutar, se eu não sei ler, eu preciso aprender, porque eu não vou modificar a minha prática. Mas nesse discurso que acontece na década de 90, no início do século 21, vai mudando as perspectivas, vai mudando os olhares, vai trazendo uma nova reflexão, uma nova visão, e aí a gente tem essa política sendo efetivada em 2008 e que traz o quê? Ela traz ali como objetivo assegurar a inclusão escolar de alunos com deficiência. E aí, quando a legislação fala deficiência, nós estamos falando de 4 áreas. Quais são as áreas, professora? Nós estamos falando
da área visual, da área auditiva, da área intelectual e da física neuromotora. Então, todas as vezes que a gente se refere às áreas de deficiência, a gente precisa pensar nessas 4. A legislação ainda traz a terminologia transtorno global do desenvolvimento, mas dentro do transtorno global do desenvolvimento está o nosso autista, nos variados níveis, que é o TEA, né, transtorno do espectro do autismo, e a gente tem nessa política altas habilidades e superdotação. Olha que legal, né? Então, é assegurar a inclusão escolar destes alunos, é orientar os sistemas de ensino para garantir o acesso ao ensino regular, mas além do acesso, a participação na aprendizagem. E dar continuidade no quê? Nos níveis mais elevados do ensino, que é transversalidade na sua modalidade. Então, lá no ensino superior, a gente tem hoje também uma organização para atender essas pessoas com deficiência. Muitas vezes não é um professor de apoio, como nós temos na rede básica, né, no ensino fundamental, nos anos iniciais, na educação básica, mas são núcleos de apoio que trabalham naquilo que é possível adaptar na metodologia, adaptar na questão de aprendizagem para a efetivação de aprendizagem. Então, se é um surdo, precisa de intérprete de Libras, a faculdade, a universidade vai garantir. Se precisa ali de tecnologia assistiva, se precisa que os professores mandem os textos em PDF antes para o aluno com deficiência visual, usar ledores de tela para poder compreender o texto, vai mandar. Então, eu tenho ali núcleos de apoios, e aí cada universidade coloca nomes diferentes. Por exemplo, na Universidade Federal aqui, né, na UF, na Universidade Federal aqui de Londrina, chama NAPNE. Né? Então, é o núcleo de apoio às pessoas com necessidades educacionais especiais. Este núcleo, quando ele fala de apoio também, não é só a questão da deficiência, mas é a inclusão como um todo. E aí a gente sempre tem que lembrar, a inclusão fala da diversidade. A palavra inclusão faz referência a uma diversidade. Dentro dessa diversidade, nós temos o público-alvo da educação especial, que são as pessoas com deficiência, com autismo e com altas habilidades e superdotação. Tá? Então, dar acesso e garantir a aprendizagem em todos os níveis do ensino, porque a gente tem lá na LDB, no artigo 58, a educação especial como modalidade. Esta política é muito interessante, esse repensar, né? Porque o que essa política de 2008 ela traz? É através disso que a gente tem uma construção de uma política de educação especial que enfrenta o desafio de se constituir de fato uma modalidade, é estar presente no ensino fundamental, na educação básica, desde a educação infantil até o ensino superior, mas para além disso, por isso que está em negrito aqui para vocês, é o repensar das práticas educacionais. Repensar as práticas educacionais que sempre são pensadas a partir de um padrão de estudante. Tá? Então, eu quando saí da minha graduação, não vou contar o período para vocês, porque vocês vão descobrir minha idade, né? É brincadeira, mas lá na 2003, 2004, quando eu terminei a minha graduação de letras, que foi a minha primeira formação, eu não tive nenhuma disciplina que me dissesse assim, olha, Juliana, quando você chegar no 6º ano para dar aula de língua portuguesa, você pode encontrar um deficiente intelectual, você pode encontrar um disléxico, você pode encontrar um cego, você pode encontrar um autista. Não foi falado isso para mim. Pelo contrário, sempre foi dito, pense uma aula que vai atender a todos. E quando a gente pensa hoje, práticas pedagógicas educacionais para o atendimento da diversidade, não dá para ser um tipo de aula só. Então, se eu vou trabalhar leitura na minha sala de aula, como eu posso trabalhar leitura? Quais são os meus objetivos de aprendizagem? Olha, na minha sala eu tenho um disléxico. Juliana, mas disléxico não faz parte do público-alvo da educação especial, mas é uma criança que tem transtorno de aprendizagem. E transtorno de aprendizagem
também precisa ser pensado práticas pedagógicas diferentes. Ele faz parte da necessidade de inclusão. Ah, mas você também tem um deficiente intelectual, que você está lá no 5º ano, por exemplo, trabalhando leituras, e ele ainda está num nível de leitura que é silabado. Como que eu vou trabalhar leitura com essa turma, né? Como que eu vou fazer isso? Dá para trabalhar uma leitura silenciosa? Não, não dá. Dá para trabalhar uma leitura individual, mandar para casa um texto, responda? Não 100%. O que dá para fazer na sala de aula? Isso é repensar de práticas educacionais. Porque se a gente leva esse pensamento lá para a década, por exemplo, de 90, o trabalho com leitura silenciosa, leia e responda as questões dentro das práticas educacionais eram muito presentes. Hoje ainda existe, mas se eu pensar este aluno que tem deficiência no meu espaço escolar, eu preciso pensar essa prática. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar uma leitura compartilhada, uma leitura comentada. O meu aluno com deficiência intelectual, ele pode fazer a leitura de uma frase. Então, eu mudo a minha estratégia. Mas, além de pensar que esse padrão de estudante não é mais o mesmo, eu também tenho que entender que eu, professora, não sou mais a mesma. Dentro desse processo de efetivação de inclusão, eu preciso pensar a minha prática pedagógica. Eu preciso pensar o currículo, eu preciso pensar a gestão precisa pensar essa prática educacional, a gestão precisa pensar esse currículo, a gestão precisa pensar que esse padrão de aluno hoje ele é modificado, porque hoje nós temos muitos alunos, sim, da educação especial, né, com deficiência, com autismo, com altas habilidades e superdotação, com transtorno de aprendizagem, com dislexia, com TDAH, né, com distúrbio do processamento auditivo central, com disgrafia, com problemas emocionais. Então, garantir esta inclusão através do quê? Né? De modificação na minha própria estrutura escolar, na compra de recursos pedagógicos, na formação, na discussão, na possibilidade de juntar os professores do AEE, da sala de aula, para discutir quais práticas pedagógicas são essenciais para este aluno com esta deficiência, né? Então, é o repensar. Este repensar precisa ser refletido na nossa prática, né? Então, a gente tem ali uma oferta do atendimento educacional especializado, e aí o que nós temos enquanto AEE? Para atender uma sala de recurso multifuncional, a legislação diz que esse professor tem que ser especialista. Precisa ser especialista em educação especial, precisa ter conhecimento. O que mais que eu preciso? Eu preciso da participação da família, eu preciso da participação da comunidade, eu preciso da acessibilidade arquitetônica, eu preciso da acessibilidade nos transportes, nos mobiliários, na comunicação, eu preciso de uma articulação intersetorial, eu preciso da saúde, tudo isso implementado dentro da política pública. Mas quando a gente fala de escola, hoje, principalmente, a gente precisa entender que o que nós temos mais forte na legislação é o AEE, que é esse atendimento educacional especializado, que são as salas de recurso, que em 2007 o MEC faz o lançamento do AEE e manda aí para as escolas equipamentos que compõem essa sala de recurso. Estes equipamentos, eles são para atender justamente essas áreas que eu falei para vocês que a política traz. Deficiência visual, auditiva, intelectual, física neuromotora, altas habilidades, superdotação e autismo. E manda o quê, professora? Manda computadores, como a sala de recurso, ela é da educação básica, anos iniciais e finais, tem material de 1º ao 5º e também tem material de 6º. O que seria o material de 6º? Os computadores, né, de ensino fundamental, séries finais. Os computadores, jogos, né? A gente fala muito do trabalho da sala de recurso com jogos. Por que a gente fala de jogos, tá? Porque o que o professor do AEE precisa entender? Que ele vai construir aprendizagens de formas diferentes daquilo que é construído em sala de aula. Por quê?
Porque eu trabalho com um número menor de alunos, porque eu posso atender na especificidade da deficiência, tá? Mas, gente, mesmo com legislação, a gente não consegue negar que a gente tem muita angústia, né? Não é fácil fazer a inclusão. A nossa atuação, às vezes, ela enfrenta barreiras. Barreiras porque eu preciso de um atendimento clínico e este aluno não consegue, porque eu preciso do apoio da família e a família não responde, porque eu preciso que o meu diretor me dê uma carteira adaptada e ele não compra. Então, nós sabemos que nós temos muitos desafios, mas nós sabemos que nós já vencemos muitos desafios. Se a gente não acreditasse que a inclusão valesse a pena, a gente não estaria aqui hoje em 2.300 pessoas escutando, pensando, analisando. O que a fala da professora Juliana tem para mim hoje? O que ela vai trazer de novidade? O que o Grupo Rema propôs hoje que eu vou poder levar para a minha sala de aula amanhã? É gostoso olhar os comentários e perceber que os meus colegas também têm as mesmas angústias. Perceber que lá no estado dele, a educação especial também já caminhou. Não vou dizer para vocês nunca que é fácil, porque eu sou professora. Estou no chão da escola todos os dias. Hoje à tarde eu atendi um aluno com autismo e a gente vai procurando estratégias. Enquanto professora de AEE, eu atendi esse aluno procurando estratégias para ajudá-lo a avançar no seu processo de ensino e aprendizagem, porque isso é direito dele e é meu dever enquanto professora do AEE fazer essa estruturação, fazer essa mediação. É o meu dever como professora do AEE chegar no professor que está numa disciplina, por exemplo, de química e dizer, professor, vamos adaptar isso para o aluno com autismo, para um aluno com educação especial, com deficiência intelectual, é buscar juntos estratégias que são garantidas na legislação para a efetivação da aprendizagem. Agora, o professor do AEE, o professor regente, precisa que essa escola toda acredite no processo de inclusão. Bem, eu trouxe duas coisas para vocês anotarem aí, tá? A gente tem lá Lei Brasileira de Inclusão, lá na nossa aula de políticas, no curso de pós-graduação de educação especial com ênfase no AEE, a gente conversa mais sobre a Lei Brasileira de Inclusão. Hoje o nosso tempo ele é mais curto, então eu vou dando só umas pinceladas para vocês, deixando vocês com um pouquinho de água na boca. E aí a gente tem essa legislação aqui, que é 13.146. Olha de quando ela é, gente? De 2015. Né? A gente tem um capítulo nela que vai falar do direito à educação. Então, essa é uma legislação muito importante, porque ela fala de moradia, de saúde, de assistencialismo, ela fala de todos os direitos sociais da pessoa com deficiência, e dentro dessa legislação nós temos lá o direito da educação. Então, tem bastante coisa que você acha lá, como, por exemplo, o profissional de apoio para o acompanhante do autista, por exemplo, ou do deficiente físico, o cuidador. Então, ali a gente tem algumas organizações. A outra legislação que eu trouxe para vocês também, muita gente já conhece, porém tem pessoas que não, é a lei, é a Política Nacional de Proteção do Direito da Pessoa com Transtorno do Espectro do Autismo, que é a Lei 12.764, que é a Lei Berenice Piana, a famosa Lei Berenice Piana. É através desta lei que a gente teve aí os primeiros professores de apoio para os autistas, só que uma coisa tem que ficar bem clara para vocês, tá? Não é porque eu sou autista que eu preciso de um professor de apoio. A própria Lei Brasileira de Inclusão e a própria Lei Berenice Piana, né, a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com TEA, vão dizer que é mediante a análise de caso. O que a gente quer dentro da educação? Desenvolvimento de autonomia, de aprendizagem. Então, gente, nem toda pessoa com laudo de autismo precisa de professor de apoio. Tá? Isso a gente também tem uma discussão bem ampla, e aí eu espero vocês lá nos nossos cursos de pós para a gente discutir isso mais a fundo. Mas guardem essas duas leis que vai ajudar bastante vocês. E
aí, para a gente ir finalizando a nossa noite, né? Porque daqui a pouco a Mara volta aqui dizendo: olha, Juliana, o seu tempo já está acabando. Como é que a gente analisa a educação inclusiva na educação da atualidade? Na minha cidade, no meu bairro, no meu estado. Vão pensando como eu via, como eu vejo. Como a minha comunidade vê. Em que fase da história a minha escola vive? Ela segrega, ela integra, ela inclui? Como é que ela caminha nesse processo histórico? Como que é isso? Como é que deveria ser? Isso é uma pergunta. Como deveria ser? Vamos caminhar para esse deve ser mais efetivo, deve ter mais investimento, deve ter mais professor especialista, deve ter mais formações, né? A gente vai caminhando. Porém, gente, mais uma vez, eu preciso dizer para vocês, há muitos avanços. Avançou-se muito no processo de inclusão nos últimos anos, né? Mas ainda temos muitas dificuldades. Neste contexto todo, a gente precisa, sim, repensar o papel da escola e do professor. Percebam, gente, que eu estou dizendo que nós professores, precisamos mudar, repensar prática, mas eu estou dizendo desde o começo que é papel da escola. A escola precisa incluir. E aí eu volto a dizer, quem forma a escola? O diretor, o supervisor, o pedagogo, né? Os profissionais de apoio, a secretaria, o AEE, tudo isso forma a escola. A escola não é só para... A escola que vai incluir não é feita só pelo professor de educação especial e pelo professor que tem um aluno com deficiência. É feita por todos. Então, qual é o papel da escola e do professor na garantia da inclusão escolar dos alunos com deficiência? Qual é o papel? É repensar as práticas, é favorecer equipamentos, é garantir formação, é garantir recurso financeiro para comprar aquilo que eu necessito, é abrir salas de recurso, porque a legislação não diz que é obrigado. Você tem que dar ali, você tem que dar apoio para o atendimento educacional, mas eu posso ter, por exemplo, no município, vamos pegar um município de 14 mil habitantes, que tem 3 escolas, né? Vou fazer um paralelo com algumas que eu conheço aqui na minha região do Paraná. Então, você tem 3 escolas de ensino fundamental. No meu ponto de vista da professora Juliana, que trabalha com educação especial, cada escola deveria ter uma sala de recurso 40 horas, com um professor especialista. Mas, muitas vezes, só tem uma sala de recurso em uma escola polo, que atende as 3 escolas. Então, a gente precisa ir, a própria política, né? A própria gestão do município, a própria gestão da secretaria municipal, estadual, precisa ampliar esses atendimentos. Então, percebam, eu efetivo uma inclusão junto com gestão de escola, gestão de secretaria de educação, seja municipal ou estadual, que vão observando e efetivando essa legislação, tá? E aí eu trouxe aqui para vocês 2 imagens. A gente tem ali o que interfere na efetivação da inclusão. Muitas vezes é a gente ainda achar, isso aqui dá uma discussão bem ampla também, é a gente achar que eu preciso dar de forma igual todos os recursos para o aluno que tem laudo. Então, eu tenho 4 autistas lá na minha sala de aula, eu quero dar o mesmo recurso para cada um. Olha, gente, não é bem assim, tá? É análise individual, e isso está na legislação, está na lei de inclusão, está na lei Berenice Piana. Por quê? Porque, às vezes, dar o mesmo caixote, conforme a gente vê aqui, não garante sucesso nessa aprendizagem. E aí a Base Nacional Comum, ela traz um termo muito legal, que é a equidade. Então, o que eu, professor, o que eu, gestão, o que eu, pedagogo, o que eu, professor do AEE, preciso observar? Justamente que recurso meu aluno precisa dentro do laudo que ele tem. Vou dizer uma coisa para vocês.
laudo é caminho pedagógico para o atendimento da pessoa com deficiência, com transtornos globais do desenvolvimento, né, com TEA e com altas habilidades e superdotação. Então, quando eu tenho este laudo, eu olho para a individualidade e percebo quais características que ele traz dentro dessa deficiência, dentro desse autismo, dentro dessas altas habilidades e superdotação. E é a partir daí, então, que eu traço quais recursos. Então, eu posso ter um aluno que não vai precisar de nenhum recurso e eu posso ter um aluno que vai precisar de vários recursos. Então, é esse repensar, é essa análise. Quando eu faço assim, né, quando eu penso assim, a escola organiza essa inclusão, a gente tem aí a equidade, que é a garantia de aprendizagem dentro das deficiências, mas de forma a garantir a individualidade de cada criança, tá? Bem, como é que a gente faz isso então, né? Através das práticas pedagógicas adequadas para os estudantes público-alvo da educação especial. É analisando cada criança, cada dificuldade, né, cada deficiência que eu proponho, qual recurso que eu vou usar. E aí, mais uma vez, eu digo para vocês, né, quando a gente vai lá para um curso de pós-graduação, que vai falar na especificidade, vai falar do AEE com a deficiência intelectual, vai definir para vocês transtornos de aprendizagem, vai trabalhar a política de forma mais aprofundada, tá? Vai trabalhar ali o que é flexibilização, adaptação, diferenciação curricular. A gente tem aí muitas nomenclaturas que passeiam pelos atendimentos, né, que passeiam pelas nossas práticas pedagógicas. Então, a gente tem aí fortemente adaptação curricular, flexibilização curricular, diferenciação curricular, são sinônimos, às vezes sim, às vezes não. Talvez na ação ali a gente a gente pensa que elas são iguais, mas a gente consegue perceber que na ação elas têm alguma diferença. Então, é lá no nosso curso de pós-graduação que a gente vai falar de cada uma destas especificidades, de cada um destes recursos que podem ser atribuídos ou não dentro das áreas de deficiência para o atendimento da equidade, tá? Quando eu observo isso, quando eu penso isso, então, eu consigo uma escola inclusiva. O que é uma escola inclusiva no século XXI, Juliana? Como é que você visualiza isso? Como é que você pensa isso? É aquela escola que busca ensinar independentemente das condições apresentadas pelo aluno. É aquela escola que, pós-pandemia, se preocupou com a reestruturação de conteúdos, que se preocupa com aquelas crianças, por exemplo, que ficaram trancadas em apartamento e que não foram estimuladas na sua área psicomotora, que é necessário para a efetivação de alfabetização, de escrita. Então, a gente tem aí uma condição diversa para uma escola inclusiva, que é aquela escola que olha para as diferenças, que compreende a sua criança como um todo e que busca, né, hoje um nome muito forte dentro da educação especial é o trabalho colaborativo, e que de forma colaborativa, de forma conjunta, buscam estratégias. Gente, eu trabalhei por muito tempo no Núcleo Regional de Educação aqui do meu estado, né, que é um braço do estado mesmo. E por muitas vezes eu escutei, né, de colegas de trabalho, não é minha obrigação trabalhar com esse aluno, não é minha obrigação fazer adaptação curricular para esse aluno, eu não estudei para trabalhar com este aluno. Eu já escutei muitas vezes de gestores que diziam assim, eu sou obrigado a aceitar a matrícula, então deixa ele aí. Quando a gente fala de uma escola para todos, que já está previsto na Constituição desde 1988, a gente está falando do direito de aprendizagem. E uma escola inclusiva é aquela que... Estou terminando, olha, a Mário já vai me chamar aqui. É aquela que compreende, então, para fechar, tá? É aquela que compreende estas diferenças e buscam garantir a aprendizagem de todos os alunos.
E aí, gostou desse vídeo? Então curta para que ele possa alcançar e ajudar mais pessoas. E se inscreva também em nosso canal do YouTube para contribuir aprendendo com a gente sobre esse e muitos outros temas. Ah, e ative o sininho aqui embaixo para receber aviso toda vez que tiver um conteúdo novo. Um abraço e até breve!